A seguir na TBC. Nutrição, saúde, bem-estar e muito mais. Programa Viva Leve, com Samantha Infante. Um jeito leve de viver a vida. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela e mais crítica do que eu? Oi, gente! Estamos começando mais um programa Viva Leve. E olha só o assunto que nós vamos tratar hoje, a autoestima da mulher. E para falar sobre isso, nada melhor do que um lugar que eu chego aqui toda descabelada e saio como uma atriz de cinema. Dinho, Karina, muito obrigada por ceder o espaço de vocês para a gravação desse programa, que será muito especial e ajudará muitas mulheres, com certeza. E para quem quiser conhecer o trabalho deles, venham visitar esse salão maravilhoso, na rua Dário Murari, 279, ou pelo telefone 4522-5003. Para falar de um assunto tão polêmico e delicado, trouxe aqui 3 profissionais fantásticas, mulheres maravilhosas, que nós vamos conhecer hoje, né, Jana, Meuri, Amanda, bem-vindas ao programa. Obrigada. Espero que vocês gostem e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Bom, meninas, gostaria que vocês se apresentassem. Jana, minha amiga de tantos anos, né, de tantas aventuras, Jana, uma super profissional. Primeiro e bem breve, né? Bem breve, gente, porque ela aperta o start e vai embora. Não para mais. Obrigada, Cessá. Obrigada pelo convite, obrigada meninas também. Eu sou Janaína Firmino, hoje formada em administração. Hoje eu atuo como professora universitária e também como mentora de carreiras, né? Ultimamente a gente tem feito um trabalho educacional, de aprendizagem mesmo, comportamental, com muitas pessoas, profissionais, mulheres, homens também. E estou praticamente para defender um mestrado agora na área de estudando racionalidade no campo de ciências interdisciplinares em ciências sociais aplicadas. Acho que é isso. Muito bem. Meuri, uma psicóloga maravilhosa, formada em Portugal. Obrigada. Fala um pouquinho de você. Bom, na realidade, a minha formação é aqui mesmo no Brasil, né? Me formei como psicóloga. Lá em Portugal foi uma grande oportunidade que eu tive de estar fazendo mestrado de psicologia forense, onde a gente estuda a violência e crime, a violência na mulher, né, os maus tratos, e foi muito gratificante. Foi um divisor de águas na minha vida, porque acabei saindo daqui, deixando meus alunos na universidade, mas é muito gratificante, né? E no momento eu estou aí trazendo para nós uma novidade, que é um site de relacionamento, no qual nossos clientes terão a oportunidade de estar fazendo um cadastro, né, nesse site, e depois vai para a clínica para fazer um perfil psicológico. E a nossa ideia com isso é realmente trazer relacionamentos mais sérios, mais pautados no conhecimento mesmo. Importantíssimo. Né? É muito importante. Uma das coisas que eu vi mesmo em Portugal foi isso, né? Agora aqui no Brasil, como a minha pesquisa é aqui no Brasil, que a minha defesa vai ser aqui no Brasil, realmente vendo o quanto que um relacionamento pode dar certo depois de vocês se conhecerem, saber realmente quem é um, quem é o outro, quais são as vontades. Então acho que é mais ou menos isso. E eu também tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer de ser brasileira, que ontem foi lindo, o Brasil, maravilhoso. Muito demais, né? Estamos orgulhosas. Mesmo eu sendo uma ítalo-brasileira, tenho muito orgulho de ter nascido aqui no Brasil. Maravilha. Obrigada da oportunidade. Obrigada a você, Meuri. Amandinha, minha parceira de clínica, da Patrícia Janini, fonoaudióloga. Vamos lá, me conta. Bom, meu nome é Amanda Ballarin, eu sou fonoaudióloga, especialista na área de linguagem e surdez. Eu trabalho... A minha maior paixão, na verdade, é a surdez.
E eu tenho mestrado na área de ciências da saúde, e atuo hoje no consultório, né, na clínica, na Patrícia Giannini, também com algumas outras consultorias na área empresarial. E para mim é um grande prazer estar aqui. Eu acho que é um tema muito importante que a gente precisa discutir, que a gente precisa considerar, porque a mulher acaba sendo, por mais que pareça algo redundante, a mulher acaba às vezes se omitindo, né? Ou pelo filho, ou pela família, ou por alguém. Então ela sempre, eu acho que talvez, como a gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores, talvez seja uma questão cultural que a gente tem que parar para pensar e para analisar, mas eu acho que é muito importante. Para mim é um prazer discutir temas como esse com vocês aqui. Como vocês veem, vai ser um baita de programa, hein? Vamos começar então pela definição da autoestima. A autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma. É ser capaz de respeitar, confiar e gostar de si. Ou seja, né, é o que a gente vê no espelho, né? É gostar do que a gente vê no espelho. E vocês, meninas, tem mais alguma definição? Tem mais alguma coisa para acrescentar dessa definição de autoestima? Eu acho que é além do espelho. Eu acho que não é só o espelho, né? Eu acho que às vezes a gente projeta uma imagem no espelho, mas tem algo a mais que a gente às vezes até evita enxergar, mesmo que esteja ali refletido na imagem. Então, eu acho que a autoestima, né, tem ali na base o amor próprio, né? O quanto você realmente quer olhar para você. A exigência, né, de si mesmo tem a ver, né? De se olhar e se exigir que seja perfeita. Não é isso? Eu acho que não. Primeiro que a gente não pode esquecer que a autoestima é um sentimento. E um sentimento formado lá na infância. Que foi assim, o que era você, primeiro dentro de você, como que a sua intricidade, né? Depois vem os seus familiares e depois vem o seu social. Tudo isso interferiu para a sua formação da sua autoestima. Se você foi muito preso, você não vai ter uma autoestima muito boa, isso é claro. Porém, não significa que você não possa trabalhar isso. Essa autoestima, ela pode ser muito bem trabalhada com o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento é que traz essa devolutiva de uma coisa diferenciada na sua existência, né? Então não é só espelho, não é só, engloba a nossa existência em si, e aquela vontade, aquele querer de que eu posso mudar, o que eu sinto, né? Qual é o meu sentimento em relação a mim? Se eu não estou feliz, por que eu não posso mudar? Eu não sei o que você acha disso. Eu concordo, porque eu acredito assim, eu acho que é aquele momento que você precisa para cuidar de si. Então, como eu estava mencionando, às vezes acaba relevando, eu preciso levar meu filho, ele tem isso, ele tem aquilo, mas e você? O que você precisa? E eu acho que assim, nós aqui todas trabalhamos com atendimento de pessoas, você precisa estar bem para cuidar do outro, né? E como que você vai cuidar do outro se você não cuida de si? Então, assim, você tem que parar para pensar. Eu também acredito que a autoestima vai além do espelho. Eu acho que você tem que estar bem com aquilo que você é. Talvez o autoconhecimento ajuda profundamente. Eu acho que a questão da pessoa entender seus pontos fracos e fortes, aceitar e, enfim, e trabalhar, né? Eu acho que é questão de, como você mencionou, aceitar, trabalhar esses pontos e querer, porque a pessoa tem que querer. É verdade. Muitas vezes a gente tem interesse, né? Tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, né, a respeito disso. Existem conhecimentos filosóficos já solidificados aí nesse campo de estudos, mas o que é interesse e o que é vontade? Às vezes eu tenho o interesse de melhorar, mas nem sempre eu tenho aquela motivação, nem sempre, às vezes eu consigo encontrar, às vezes eu penso nisso, de trabalhar sempre um passo atrás. Qual é a percepção que eu tenho disso? Porque eu não sei, eu deixo até alguma coisa pra gente discutir, mas será que às vezes eu percebo que eu tenho realmente um problema de autoestima? Né? Será que às vezes eu estou percebendo mesmo que eu tenho esse problema? Se eu percebo, será que eu consigo, né, talvez até identificar onde está o problema, ou às vezes até o momento de pedir ajuda se eu estiver precisando de ajuda?
sabe? Então, às vezes eu fico pensando nisso, quanto a gente consegue perceber. Eu tava discutindo, né, a gente tava aqui falando um pouco antes, eu até falei com a Mary, eu acho que às vezes tem a ver com um pouco de autoconsciência. Quanto consciente eu tô, né? E a Mary falou assim, olha, talvez não esteja, né? Mas o quanto eu percebo, né? No consultório, quando a gente recebe um indivíduo, normalmente ele chega com uma problemática existencial. E quando você trabalha um pouco mais, você vê que realmente está englobado a autoestima. Né? Até quando a pessoa é arrogante. Né? Às vezes você olha para aquela pessoa e ele diz, olha, as pessoas não me aceitam no social, eu tenho uma dificuldade muito grande. E quando você começa a olhar, você vê a arrogância. A arrogância está no quê? Está exatamente na autoestima. É quando, por ele achar que as pessoas não o recebem bem, ele já cria um mecanismo para que ele esteja sempre na superioridade. Ele se sente aquilo, né? Ele tem que se sentir daquela forma para ele estar bem. São mecanismos. Então, a autoestima, é claro que nós somos um montante, né, de coisas. Mas a autoestima é uma das coisas assim que o papai com a mamãe teria que realmente parar, sabe, fazer um curso para ter um bebê. E aí ensinar. Ou vem com o manual, né, Mary? Primeiro para eles, para depois pro filho. Né? Tem o bebê e vem com o manual prontinho, assim. Para ter um bebê e falar, meu filho, olha como que... Mas é claro que não adianta nada disso. Isso é uma brincadeira. Lógico. Só porque a criança vai ter o que ela é, né, por ela, e ela vai escolher como ela vai olhar para o mundo. Sim. E os pais, tudo bem que vai ajudar a dar aquele caminho, mas ela vai escolher. Então, a autoestima, né, só retomando um pouco assim da definição que você colocou, que eu acho que é importante, que eu já havia falado para vocês, de olhar para a palavra, né? Quando a gente coloca esse prefixo auto na frente, é muito importante o que você está falando, porque muito com a nossa amiga fonoaudióloga que ela pode dizer. Às vezes a gente fala e não sabe o que a gente está falando, né? O auto é uma coisa que realmente te retorna, que é da sua responsabilidade, né? Retorna-se. E a estima é aquilo que você realmente, ou como você olha para o outro, o quanto de valor que você tem pelo outro e por você mesmo. Então um exemplo é o autocuidado, é o quanto você se cuida. Sim. Auto-amor, quanto é que você se ama. Quantas vezes você olha para você e você diz, olha, eu sou importante. Né? Eu posso não ser a mulher mais linda do mundo, eu tenho consciência que eu não sou, mas eu me amo, eu sou isso aqui, e é o que eu tenho, não é? É o que eu tenho. Então eu não vou amar o que eu tenho. É incongruente quando a gente diz, né? Ou quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, eu não gosto muito assim do meu jeito, mas peraí, você quer ser quem? Né? Você mesmo. Que nem aquele ditado, né? Limites, não tá? Quais são os meus limites? Né? Às vezes se eu não gosto de mim, às vezes eu tenho ali uma pessoa de referência, né? Porque às vezes acontece isso. Você tem, às vezes, né? Você cria algumas imagens ali imagens que eu digo mentais até, né? Eu gostaria de melhorar, mas aí se você pergunta pra pessoa, mas você melhorar o quê? Melhorar em quê? Nem sempre ela tem claro o que ela quer, ela só não gosta do jeito que ela é. Né? Ou ela se incomoda, às vezes é que gosta, mas às vezes ela se incomoda com o que de repente ela vê, né, dela. Eu fico pensando nisso, tem um exercício que a gente faz, é muito estereótipo. Acho que é muito comum, é um exercício bem praticado por aí, que é assim, o quanto como é que eu me vejo, né, com os outros me vendo, como é que eu me vejo sem que os outros me vejam, né? E aí você para pra pensar, como é que sou eu lá no meu travesseirinho, no meu quarto, quando eu, né, vou descansar, será que ali eu tô mais próxima de mim mesma? A hora que eu viro pro lado, mesmo quando eu divido o leito com alguém, né, eu viro pro lado e ali tô eu comigo mesma. Quais são os meus medos, quais são os meus anseios, quais são os meus desejos, as minhas vontades, né, os meus sonhos. Às vezes a mulher, quando a gente tá trazendo aqui a ideia da mulher, a mulher tem tantos papéis. É a mulher profissional, a mulher é a mãe, a filha, a mulher
mulher filha, a mulher... esposa. Eu acho que... Tem tudo, né? E a autoestima... Tem que dar conta. Tem que dar conta. E a gente dá, hein? E tem que ter E a gente dá conta. E tem que ter orgasmos múltiplos. E além de Exatamente. isso, e ela tem que estar ali, né? Disposta. A mulher sem a gordurinha, a mulher sem a celulite, a mulher sem isso. Mas aí que eu caí na exigência. Aí que eu entro na exigência de fora e de dentro, né? Então como é que eu tô me vendo realmente? Então, mas quando não você precisa tem ir um pra autoconhecimento, o que vem de fora te interfere sim. Isso. Mas você consegue Tem que- olhar para aquilo e dizer, pera, eu não sou isto, eu sou isso. Meu, eu limites. posso chegar é o famoso assim, olhar pro espelho e falar, é o que temos pra hoje. Exato. Não, eu sempre falava para meus alunos, né, que as mulheres têm essa coisa de montar um estereótipo da mulher linda, né? Aquela mulher loira, maravilhosa, de cabelo olhos claros, né? Olhos redes e tal, então é o estereótipo. Aí tá lá na empresa, manda embora. A mulher chega, é linda, maravilhosa, manda embora porque ela não serve. Perde profissionais até maravilhosos por causa de um estereótipo que muda por causa de autoestima, né? Eu queria ser aquilo, em vez de olhar para o que realmente eu sou, né? Então, esse autoconhecimento que é o tudo. 496 anos antes de Cristo, Sócrates dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. Depois vem Jesus Cristo dizendo, amar ao próximo como a ti mesmo. E nós estamos aqui ainda falando de autoestima. Olha isso. Olha aí. Olha isso, né? Isso aí, vamos lá. Eu queria agora que cada uma falasse o que a profissão de vocês, importantíssimo, pode influenciar na elevação dessa autoestima. Das mulheres, se quiserem englobar dos homens também, que você atende homens também, né, Miori? Claro. Eu atendo também homens, mulheres. Eu vou falar primeiro com a nutrição, né? O que eu vejo muito hoje, pela essa sobrecarga, né, que a gente tem de visualização, até vou chegar bem no auge mesmo, pessoas que vão para academia e vê aquelas pessoas bombadas, né, fortes, fisiculturistas, eu quero ficar como eles, né? Então isso tá gerando o quê? Uma autoestima baixa, porque para chegar como eles precisam muito, né? E algumas pessoas não vão conseguir chegar como eles. Então, o que a nutrição pode auxiliar em relação a isso? A tudo. Primeiro, qualidade de vida, né? Porque o que a gente ingere influencia tanto na beleza, cabelo, pele, unha. O dia a dia, disposição, que a gente falou, tem que chegar à noite, né? Ter orgasmos múltiplos. Então, e se você come mal, você chega no final do dia, você tá acabada, né? E aí a gente tem uma alimentação legal, é um diferencial muito grande, entre muitos outros fatores, né? E hoje eu vejo chegando muita gente com autoestima baixíssima, principalmente pessoas sobrepeso, com obesidade, né? Ver essas pessoas magras, nossa, né? E até a gente estava comentando ali sobre os anos 60, 70, como vem mudando, e agora você vê aquela magreza, né? Que às vezes não é saudável. Então eu sempre falo, desfoca um pouco da estética, né? Pensa um pouco na saúde, que a estética vai ser consequência. Então a nutrição influencia em relação a isso. E você, Jana, me diz. São tantas coisas, né? Eu gosto muito, eu aprendi, inclusive nos últimos anos, até onde eu estudava, a gente desenvolveu um pouco esse olhar não multi, mas interdisciplinar, sabe? Olhar para a pessoa, ou a pessoa olhar para si, e não olhar só a estética, só a saúde, só o quanto ela conhece, o quanto ela sabe, só o psicológico, porque é um todo, né? Antônia Masi já fala, é um todo, né? Integrada a coisa. Então, eu posso dar aqui alguns olhares, mas ultimamente no que eu tenho atuado, tanto no campo da educação quanto no campo empresarial, as questões de autoestima elas estão gritantes. Você vê hoje uma fala assim, eu tô perdido, eu tô me sentindo perdido em relação à minha profissão, e muitas vezes não é nem a profissão, mas muitas vezes é o quanto essa pessoa tá frustrada em relação talvez às imagens que ela projetou lá na frente, né? E que às vezes ela
não sei se ela quer buscar, ou então a imagem que ela montou, o estereótipo que ela criou daquela profissão, e quando ela tá lá dentro atuando, ela não se sente, ela não consegue sentir, inclusive, né, essa segurança, esse amor próprio em relação ao que ela tá fazendo, né? E para atuar no mundo empresarial, para atuar com a educação, se a gente realmente não faz de verdade, as pessoas percebem, todo mundo sabe, né? As coisas não saem. É diferente quando você faz. A verdade é importante. E viu, até acho que respeitar quando você não tá bem, né? Saber pedir ajuda, a gente discute muito isso, ser inteligente ao ponto de pedir ajuda quando precisa. Eu acho que já é um caminho. Então, tanto em aulas com alunos, tanto na graduação, na pós-graduação, eu acredito muito na prática reflexiva. Então, eu sempre trago muitas indagações e eu sempre estimulo aos alunos que façam mais perguntas, aprendam a construir perguntas, né? Essa coisa do conhecimento pronto, da imagem pronta, do estereótipo, eu acho que isso precisa ser provocado para que as pessoas consigam ter outros olhares, né? Tem cultura, tem modelo mental, tem uma série de pressupostos, de crenças que estão na nossa base que são difíceis de quebrar, talvez nem se quebram ao longo da vida. Mas eu acredito que sempre é possível melhorar. E no meu trabalho, né, orientando pessoas, tanto dentro de empresas quanto também aqui fora, né, o trabalho é sempre esse, essa coisa da reflexão, da autorreflexão, de trazer a pessoa a encaixar esses questionamentos na vida dela, sabe? Encaixar ali até naquele momento que ela tá também. Porque às vezes eu acho que a gente tá em momentos que a gente também não quer fazer pergunta, né? Você não tá bem, mas então aceita que não tá legal, aceita que não tá bem, e como é que eu posso lidar com isso hoje? Uma grande amiga minha, que é uma coach também, a Miriam Tsugawa, ela sempre fala, o que você pode fazer com o que você já tem? Porque a gente já tem muito. Muito bom. Temos muito. Meuri? Bom, no consultório é trabalhar o autoconhecimento, ter a sensibilidade, né, como profissional, de saber a hora de falar, porque tem pessoas que não querem ouvir, não estão preparados para ouvir, né? Então, no consultório você prepara a pessoa para conseguir se encarar. E é fácil de você identificar quando a pessoa não está preparada para ouvir? Bom, depois de 15, 20 anos no consultório... Só no olhar, né, Meuri? Não, a pessoa tem que falar algumas coisas. Mas você tem que tomar muito cuidado. O terapeuta tem que tomar muito cuidado para não quebrar crenças que sustentam, né, a pessoa, porque... Se você quebra, depois como que fica a pessoa, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, o autoconhecimento é praticamente o tudo dentro da psicologia, né? Quando você realmente começa a se conhecer, você passa a ver que não tem como não se respeitar, né? Porque o teu corpo é a tua moradia, a tua casa. É isso que você tem, é isso que você vai levar, né? Você veio com isso e é isso que você vai levar. Quando você consegue olhar para isso... E me tira uma dúvida aqui que eu sempre me questiono. Uma mulher que sofre agressão, o que faz essa mulher continuar com esse agressor? Então, isso é tão complexo, é muito complexo mesmo. Isso era uma discussão assim para horas. Dias. Vamos abreviar então, porque já estão me avisando que o tempo está esgotado. Para dias, né? Quando a gente fala da violência doméstica, a gente tem que pensar que existe algumas situações principais, né? Tem a violência sexual, tem a violência psicológica, tem a violência econômica dos homens que... Sim. Né? Muito bem. Então, se a gente for entrar nisso, é uma coisa muito grande, mas é fato. Você também tem que olhar a personalidade da mulher e a personalidade do homem. Normalmente, o homem agressor, ele tem uma personalidade mais invasiva, ele é muito chamativo, ele é muito envolvente, ele é muito sedutor. E quem é que ele vai pegar? A mulher carente. Quem é a mulher carente? A que não tem autoestima. Ou melhor, a que tem uma baixíssima autoestima. E aí ela vai se envolver com esse tipo de homem. E ela já tem essa personalidade, uma autoestima muito baixa.
E ela vai se envolver com um cara que o tempo inteiro vai estar falando que ela não vale nada, que ela não é nada, que ela não vai encontrar ninguém para amar, que ninguém vai amar ela como ele ama. E aí, como que ela vai conseguir largar? Isso é mais frequente do que a gente imagina. Porque ela Isso passa a acreditar, muito. não é? Você passa a acreditar naquilo que está sendo falado para você. E o homem... Como é que você lida com isso? E também a questão da família, né? A questão da família, às vezes ela aguenta pelo filho. Ela aguenta financeiro. Pode não concordar, mas você não consegue quebrar muitas vezes. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Que a personalidade psicopata, isso é uma coisa que tem que ser quebrada dentro da nossa sociedade. Que o pessoal acha que psicopatia é serial killer, está envolvido. Não é. A psicopatia, nós temos hoje dentro de uma organização 26% da equipe de uma empresa são psicopatas. Na política nós temos psicopatas. E na nossa vida, na rua, a gente anda, vai no shopping, a gente encontra psicopata. E essa personalidade, ela é invasiva, né? Então, as pessoas dizem, não, então os psicopatas estão só na cadeia. Não, tem que parar. Isso tem que gerar conhecimento. Graças a Deus, aqui no Brasil está ficando legal essa coisa da violência doméstica, né? Nós tivemos agora... Legal de lei, você está dizendo? De lei, e agora dia 29/6 nós tivemos mais uma... no Senado foi aprovado mais uma parte da nossa lei da Maria da Penha, dando uma segurança maior para a mulher, graças a Deus, né? Porque antes o delegado recebia, tinha 48 horas para fazer ajuda, o juiz tinha mais 48 horas. Rápido, né? Para fazer o laudo. Intervenção. Isso. E aí, cadê a preventiva, né? E aí gerava que a mulher morria. Então, aqui no Brasil, graças a Deus, em relação a isso, nós já estamos ficando bem. Entretanto, precisamos disso, precisamos do conhecimento, do autoconhecimento para empoderar, né, meu? A mulher precisa se empoderar, que ela é poderosa. A mulher é muito poderosa, ela não imagina o poder que ela tem. Ela não imagina. Eu tenho hora que eu vejo aquelas mulheres lindas, maravilhosas e dizendo, eu não sou ninguém, eu digo, meu Deus, imagina se eu fosse alguém, então, né? Imagina se eu fosse alguém, olha para aquelas tudo aquilo e digo, e eu fico nessa história. E Amandinha, e você? Vamos lá. Bom, na minha área, dentro do consultório, eu acho assim, mistura um pouco como... nossos colegas falaram, a questão assim, para chegar no consultório de fonoaudiologia, a gente tem várias coisas que intervêm dentro da autoestima. Então ela pode procurar, hoje a gente tem a fonoaudiologia dentro da estética, então que trabalha aí um campo da estética, na questão até de diminuição de rugas, articulação, então é a fonoaudiologia entrando na parte estética, então você... Pra mim é novidade. Você faz exercícios que legal. E que diminuem, que ajudam você na questão estética mesmo, facial, né? Vou lá. Aí nós temos também as outras questões, como a dislalia, que é uma questão muito comum, que são as alterações na articulação da fala, né? Então, quando as crianças, desde criança, hoje nós temos uma grande demanda de crianças que falam errado. E às vezes essa autoestima, essa baixa autoestima vem desde da infância, porque essa criança que fala errado na escola, o colega já vai tirar sarro, o colega já vai caçoar. Então você recebe no consultório já crianças que falam, eu tô vindo aqui porque eu não falo muito direito. Então assim, e muitas pessoas, mulheres, até homens também, né, esperam, ou por não terem oportunidade, ou por essa questão não ter sido considerada, ele fala assim e pronto, e procuram ajuda na idade adulta. E aí é mais difícil de você, porque quando a gente fala, o nosso cérebro se condiciona para aquela fala, né? Então, eu pronuncio o R errado, ou eu coloco minha língua mais encrostada para frente, né? Que é o seceio frontal, falar thin. Assim, quando a gente habitua a falar dessa maneira, é difícil a gente mudar. Então, quanto mais tempo passa, mais difícil fica para você mudar. Também a gente tem a questão da disfonia, que são as alterações de voz, né? Então, ou por mau uso, ou por alguma outra alteração, e que a pessoa não gosta da própria voz. Então, recentemente até recebi no consultório uma moça que tinha tomado alguns suplementos na academia e a voz dela
ficou alterada. É o que eu mais vejo. Ficou alterada. Então ela, ai, como que eu faço? Então assim, é questão de você não se identificar com a sua voz. Porque o jeito como a gente coloca a nossa voz e como a gente fala também diz muito sobre a nossa personalidade e sobre nossa autoestima. Oratória. Você vejo muito isso, uma apresentação. Acho que quando as pessoas vão se apresentar. Sim, a nossa voz diz muito da gente, né? Ai, o que você fala dessa voz de gralha aqui, gente? Não, quando você ouve a sua voz, por exemplo, nas mensagens, né? Quando você Nossa, eu Eu acho que é até um exercício interessante pra você perceber, né, as nuances da sua voz, até talvez pra você começar porque a pessoa, exatamente, porque a pessoa não tem noção, mas por quê? Quando a gente fala, você se escuta diferente porque nós temos as duas vias auditivas. Nós escutamos pela via óssea e pela via aérea quando a gente fala. E o outro ouve a nossa voz do jeito que é gravada. Então, por exemplo, por quê? O outro só ouve a gente pela via aérea. Tá. E nós não. Coitado. Então só nós. A via óssea é a vibração. Então só nós ouvimos a nossa voz dessa maneira. As outras pessoas, elas ouvem a nossa voz via aérea. Às vezes a pessoa fala, não, mas sua voz é bonita. Sabe uma outra coisa que eu acho interessante, também trazendo aqui para o mundo profissional? Eu percebo muitas pessoas que às vezes se encolhem, chegam a encolher a postura mesmo em relação à autoestima por conta do sotaque. E o sotaque a gente não percebe que tem. Né? Nós aqui, né? Porque, porta, Nossa. Então eu acho muito interessante. Vocês estão vendo aqui, né? Que eu tô com a corda na garganta. Pra finalizar, vamos fazer um brinde pras mulheres maravilhosas de todo mundo. Isso aí, viva as mulheres! A nós! A nós! É isso aí. Mulher, se ame, você é maravilhosa. Se faça feliz. Cuide de você acima de qualquer coisa. Cuide-se, ame-se, né? Porque ninguém vai fazer isso pra você ou por você, só você mesmo.